E o nome dessa live é Os 28 Pecados dos que não herdarão o reino de Deus, né? No livro de Coríntios, aliás, vamos orar, né? Antes de começar a live, para que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento, para que dê tudo certo, amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de servir ao Senhor, de poder ter a honra de ministrar a Tua palavra aos Teus filhos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos dar graça, sabedoria, revelação na Tua palavra, para que possamos andar na verdade, que o Senhor nos dê graça para vencer todas essas obras da carne, que possamos ser aprovados para reinar com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação na Tua palavra, da Tua pessoa, de quem o Senhor é e do que o Senhor quer para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor repreenda e frustre todo plano maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoe essa live e faça ela chegar tanto ao vivo como gravada em todos aqueles que precisam de clareza na Tua palavra. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode comentar aí um amém? Se você puder, comenta aí um amém nos comentários. Então vamos lá. Eu vou falar sobre os 28 pecados dos que não herdarão o reino de Deus. Você já deve ter lido na Bíblia que no livro de Gálatas, no livro de 1 Coríntios e no livro de Efésios tem alguns pecados que, somados e eliminando os repetidos, eles são 28 aproximadamente, né? Alguns são parecidos, né? Às vezes tem um em um, às vezes não tem um em outro. Mas enfim, eu somei aqui, contei aproximadamente 30 pecados, né? Entre 25 e 30 pecados, eu contei 28, pecados que são chamados de obras da carne. E o apóstolo Paulo diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele diz isso, não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Cristo, em Efésios, e Jesus também fala lá nos evangelhos, né, de herdar o reino de Deus. A primeira coisa que você precisa saber, né, antes de nós entrarmos, eu vou ler aqui cada um dos 28 pecados, sobre essa questão de não herdar o reino de Deus, é que herdar o reino de Deus ou não herdar o reino de Deus não tem nada a ver com ir para o céu ou não ir para o céu. As pessoas, muitas vezes, elas acreditam que quem não herdará o reino de Deus não vai para o céu, né? Não vai para o céu, vai ficar sem salvação, vai para o inferno agora, depois vai ser lançado no lago de fogo, enfim. A verdade é que herdar o reino de Deus não é sinônimo de ir para o céu. E não herdar o reino de Deus não é sinônimo de ir para o inferno. Então você tem que primeiro ter isso em mente. Aí você me pergunta, mas então o que é herdar o reino de Deus? O que isso significa? Eu sempre crescia acreditando que quem herda o reino de Deus foi para o céu. Quem não herdar o reino de Deus é porque foi para o inferno. Né? Só tem dois caminhos, céu e inferno. Herdar o reino de Deus e não herdar o reino de Deus, né? É assim que nós aprendemos. Só que a verdade é que toda pessoa que vier a ser salva por Jesus, que se tornar filha de Deus, conforme João 1,11, que diz a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, essas pessoas são salvas, elas são justificadas, elas são tornadas filhas de Deus, e então a partir de aí, ir para o céu não é mais uma meta, não é mais um objetivo, porque todos os filhos de Deus vão para o céu. Todos os cristãos, todas as pessoas que forem salvas por Jesus uma vez, por causa dessa união que acontece entre o espírito humano e o espírito de Deus, conforme 1 Coríntios 6,17 diz que os que se unem ao Senhor são um espírito com Ele. Então você precisa entender que se você se tornar filho de Deus, não tem como deixar de ser. Se você se tornar parte da família de Deus, isso acontece no espírito. O seu espírito é unido ao de Deus e essa união ela não se desfaz. Então, automaticamente, uma vez filho de Deus para sempre. Só que, quando uma pessoa experimenta a salvação, ela recebe a justificação e uma obra acontece no espírito dela, que é o novo nascimento. Só que a nossa vida, ela não acontece no espírito. Seria bom se fosse. A nossa vida,
ela acontece na alma. Então, a partir da salvação, Jesus, o Espírito Santo, começa um trabalho de transformar a nossa alma. O Espírito não precisa ser transformado porque ele já foi unido ao de Deus, então ele se torna um só Espírito. E como o nosso Espírito era morto e o de Deus é vivo, então o que prevaleceu foi o de Deus. Então, lá dentro de você habita um Espírito recriado e unido ao de Deus, que é muito bom, justo, santo, correto, que só te leva a fazer coisas boas, o seu Espírito. Só que você não vive com base no Espírito, seria muito bom se vivesse. Geralmente nós vivemos com base nos impulsos da alma. Então, sabendo Jesus que nós vivemos com base nos impulsos da alma, ele propôs então trabalhar na nossa alma depois da salvação, que é um processo chamado de santificação. É o processo onde a vida de Jesus, ela é saturada na nossa alma. Ela é saturada na nossa alma de modo que a cada dia, progressivamente, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Tem um irmão aqui, Leite Júnior, perguntando se eu sou calvinista. A linha calvinista ela acerta em algum ponto, a arminiana acerta em algum outro, mas a que eu creio é uma que encontra o equilíbrio entre as duas, entendeu? Porque calvinismo não fecha a conta, arminianismo não fecha a conta. O que fecha a conta, né, na minha opinião, é isso que eu estou ensinando aqui. Então não é calvinismo. Calvinismo tem algum ponto ou outro, né, que é o que eu acredito, mas no geral eu creio em coisas que os calvinistas não creem, né? Então vamos lá. A partir da salvação, Cristo começa a ser formado na nossa alma. Esse processo é chamado de santificação. Cristo formado em nós. Né? Nós vamos então nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Né? O novo é o Cristo que está no nosso espírito, que precisa ser trabalhado na nossa alma. Então, antes de Jesus começar a fazer essa obra na nossa alma, né, que só começa no dia da salvação, nós éramos completamente dominados pelas obras da carne que estavam na nossa vida, né? Nem todo mundo tem todas as obras da carne, mas geralmente todo mundo tem pelo menos 2 ou 3 das obras da carne, né? Ou mais. Então o que acontece? Quando você não tinha salvação, essas obras da carne te dominavam. Essas 28 que nós vamos falar daqui a pouco. A partir da salvação, você não ganha vitória completa contra as 28 obras da carne. Por quê? Porque essas obras da carne, existe o espírito, a alma e o corpo. No corpo está a carne, né? Então a alma está no meio, o espírito aqui lá no meio, né? A alma mais para fora e o corpo mais para fora. Então você toma as decisões aqui na alma. Toma decisões na alma. Se a sua alma estiver inclinada mais para o corpo, para satisfazer os anseios do corpo, você vai viver escravizado pelas obras da carne. E quando você não tem salvação, é a única opção que tem. A partir do momento que você é salvo, que você é justificado, que você recebe um novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar aqui no seu espírito e agora você não está obrigado mais a ter só a inclinação da carne. Você pode escolher qual dos dois você vai alimentar mais para que então sua alma possa decidir de maneira diferente. Se você tiver consciência, né, de que algo que você está fazendo está errado, você deve se arrepender. O nome da palavra é esse, arrepender. O Espírito te convence que está errado e você se arrepende. Quando você se arrepende, você pede a Deus graça para ter vitória contra essa obra da carne, que pode ser uma das 28, qualquer uma delas. E então é que o Espírito Santo começa a liberar da vida de Deus que está no seu espírito e Cristo vai sendo formado em nós na alma. E então você naturalmente vai conhecendo a verdade e a verdade vai te libertando. Conhecer a verdade não é receber uma informação do que é pecado, não é. Conhecer a verdade é a vida de Jesus que está no seu espírito. Ela vai conquistando os territórios da sua alma e no território que ela conquista, ali se estabelece a verdade. No dia que você é salvo, Jesus para você é o caminho. No dia que você vai sendo liberto, Jesus para você é a verdade. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui não é conhecer uma informação, isso aqui é a verdade de Deus se estabelecer na sua alma, entendeu? E aí na área que ele conseguir, você vai experimentar a vida de Deus. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No dia da salvação, ele é o caminho que te leva a Deus. No processo da caminhada, ele é a verdade que te liberta. E nas áreas que ele vai te libertando, você experimenta a vida de Deus. Por isso, caminho, verdade e a vida de Deus. Então entenda que você só pode ter vitória contra as obras da carne se você já for salvo. Não é vencer elas para então ser salvo. É vencer elas porque você é salvo e agora você tem provisão de Deus para vencer. Não é automático, né? É salvo, vai andar em vitória. Não. Mas só pode vencer se for salvo. É possível ser salvo e não vencer.
mas só é possível vencer se for salvo. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós precisamos ter uma vida devocional. As práticas espirituais, estudar as coisas da palavra de Deus vão nos tornar claro o que não é certo, né? O próprio Espírito nos convence. Mas quando você lê na Bíblia, fica mais fácil de você entender que certa prática, certo comportamento não é de Deus. Então, o que acontece? Essas 28 obras da carne, Deus não espera que ninguém, nem os cristãos, nem os ímpios, vençam elas na força da humanidade. O apóstolo Paulo ensina qual é o caminho para andar em vitória contra as obras da carne. Ele disse: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, você precisa andar em intimidade com Deus. Você precisa andar com a sua alma, recebendo da influência do seu espírito, né? Que agora está unido ao de Deus. Quando você anda desse jeito, você anda no espírito. E do espírito não tem nenhuma influência ruim, não tem nenhuma influência pecaminosa, porque ele foi recriado em verdadeira justiça e santidade. Então, o seu trabalho não é vencer o pecado. O seu trabalho é se manter no espírito. Eu vou falar de novo. Se você puder, anota aí essa frase que eu falei, que eu não tinha pensado nela. O seu trabalho não é vencer o pecado. O seu trabalho é andar no espírito. Se você puder, alguém puder, anota, coloca essa frase aí nos comentários, porque eu preparei um estudo aqui, mas eu não coloquei essa frase no meu estudo não. Então, né, está aqui. Deixa eu sair aqui. Se alguém puder, coloca aí nos comentários, né? Deixa eu ver, tá todo mundo online. Será que tá dando um delay? Vocês estão demorando a responder, então eu quero acreditar que tá dando um delay, né? Mas assim que você ouvir, coloca aí. O nosso trabalho não é vencer o pecado, o nosso trabalho é andar no Espírito, porque é do Espírito de Deus que vem a provisão para andar em vitória contra as obras da carne. Então, a oração, o jejum, a adoração, as práticas espirituais, elas te ajudam a manter-se no Espírito, e é no Espírito que vem a vitória. Jesus disse assim para Deus: assim como eu vivi por meio de ti, eu quero que eles vivam por meio de mim. Então nós temos que receber da provisão de Jesus para ter vitória contra o pecado. Ninguém pode se gabar de andar em vitória contra o pecado, porque não é uma obra humana, né? É uma provisão que Deus dá. E aqueles que se apegam a Deus por meio da fé, que andam em fé, né, recebendo provisão de lá de dentro do Espírito, eles vão ter vitória contra o pecado. Mas não é porque, fulano de tal tomou vergonha na cara, ou fulano de tal é melhor, não. É por causa da graça de Deus. A mesma graça que te salva, ela pode te dar vitória contra o pecado. O apóstolo Paulo diz que nós não andaremos debaixo do pecado porque estamos sobre a graça de Deus. Mas essa graça precisa estar sendo liberada sobre nós, né? Essa graça precisa estar sendo liberada para exercer a sua influência sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E se ela exercer, nós vamos andar em vitória contra as obras da carne. Se você puder, comenta aí, né, um amém, alguma coisa, só para me saber que está tudo certo, né? Está todo mundo calado aqui até agora. Eu preciso entender se vocês estão conectados, né? Então, e o Edilande Freire. Gente, o Edilande Freire foi ele que me ensinou a diferença de ser salvo e entrar no reino. Olha ele aí. Em 2016. Quando eu achava que o certo era que era igual, como eu falei no início da live. Tá ele aí, ó. Edilande Freire. Então, vocês entenderam até aqui? O Leite Júnior escreveu aí: o meu trabalho não é vencer o pecado, e sim andar no Espírito. Isso aí. Comenta aí. Então, o que acontece? Nós precisamos andar em vitória contra a carne. Só que a provisão para isso está em Deus. A provisão para isso está no Espírito. Então, tem 3 tipos de pessoas na humanidade. 3 tipos de pessoas na humanidade. Primeiro, os ímpios. Pessoas que não têm salvação, não experimentaram o novo nascimento, a justificação pela fé, receber o Espírito Santo, nada disso. Então eles são totalmente escravizados pelas obras da carne que se manifestam na vida deles, que também não são todas que se manifestam, mas as que se manifestarem, eles não têm a menor chance de vencer qualquer uma delas. Existem os cristãos carnais, que são cristãos nascidos de novo, mas que não têm maturidade. Eles são chamados por Paulo de cristãos carnais, meninos em Cristo, né? Pelo fato de eles serem meninos em Cristo, eles ainda não cresceram na revelação de Deus o suficiente para andarem em vitória
contra as obras da carne, né? Então eles ainda são carnais, eles ainda recebem uma forte influência da carne, né? E por isso eles também, na vida deles, eles também não têm graça de Deus para vencer. Não que a graça de Deus não esteja disponível para os cristãos carnais, imaturos, mas porque eles ainda não cresceram na revelação de Deus o suficiente para extrair dessa graça para andar em vitória contra as obras da carne. E tem o terceiro grupo, que são os cristãos espirituais, que são os cristãos maduros, que são os cristãos aprovados, né, que andam em maturidade, que andam no Espírito. E esses, porque receberam revelação, né, depois de muita prática espiritual, diligência, temor, buscar de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, eles têm a sua alma voltada para o Espírito. E do Espírito eles recebem a graça necessária para andar em vitória contra as obras da carne, e por isso eles são chamados de espirituais. A alma fica no meio. Aqui é a carne, aqui é o Espírito. Quem é voltado para a carne, carnal. Quem é voltado para o Espírito, recebe a influência do Espírito humano, espiritual. Visto que esses cristãos eles têm vitória contra as obras da carne, eles conseguem. Deus não tem que trabalhar para libertá-los mais. Deus tem que trabalhar agora para usar eles, né? Para usar eles na terra através de uma missão, através de um chamado, através de um ministério, através de uma obra, né, que vai ser feita na terra através desses cristãos. Os cristãos que ainda estão presos nessas obras da carne, Deus vai trabalhar para libertá-los. Os que já estão, Deus vai trabalhar para abençoar outros. Esses cristãos aqui, ó, que já estão tendo um nível bom de vitória, não estou falando perfeito, não, estou falando que anda num nível de vitória, né? Eles vão, como é que eu posso dizer? Agora, já que Deus não está tendo que libertá-los da prostituição, do adultério, da mentira, dessas obras da carne que prendem muitas vezes os cristãos, o trabalho de Deus vai ser usá-los para poder abençoar outras vidas. Então eles vão prestar um serviço para Deus. Vão conseguir prestar um serviço para Deus porque estão livres, né? Então o Jesus que está no nosso espírito vai conseguir se expressar através de nós por meio das áreas da alma que já foram conquistadas, né? Que a Bíblia chama de santificação. Essa santificação é progressiva. Então, se Jesus libertar muito a sua alma, ele vai conseguir te usar muito. Se ele libertar pouco, ele vai conseguir te usar pouco. Então, você deve desejar que ele liberte muito para que você seja muito usado, pratique muitas obras de acordo com o padrão de Deus, e então você receba o galardão por ter prestado um serviço para Deus. E é aí que entra o galardão, que é reinar com Jesus durante o milênio. Durante o período do milênio, tem cristãos que vão reinar com Jesus e cristãos que não vão reinar com Jesus. Os que vão reinar com Jesus, eles vão herdar o reino de Deus. Os que não vão reinar com Jesus, eles não herdarão o reino de Deus. Por que eles não herdarão o reino de Deus? Porque eles não cumpriram o chamado de Deus. E por que eles não cumpriram o chamado de Deus? Porque eles não buscaram a graça de Deus para vencer as suas obras da carne. Você entendeu que uma coisa está conectada com a outra? Se eu andar em vitória contra a carne, Deus vai poder me usar. E eu vou praticar as obras que dão galardão. 1 Coríntios 3,14. Galardão. O galardão é reinar com Jesus, herdar o reino de Deus. Reinar com Jesus, herdar o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Isso é sinônimo de galardão, não é sinônimo de ir para o céu. Todo cristão vai para o céu, mas nem todo cristão herdará o reino de Deus. Os que vão herdar o reino de Deus são aqueles que cumprirem o chamado. E só dá para cumprir o chamado se você tiver vitória contra as obras da carne, que você não pode ficar vivendo de qualquer maneira. Então o que acontece? Olha a lógica do negócio. Se você serve a... existem dois aspectos do reino de Deus. Dois aspectos. Qual? O reino presente, que é a igreja funcionando e crescendo na terra, expandindo o conhecimento de Deus e da sua vontade na terra. E existe o aspecto vindouro, que é no milênio. No milênio também Deus vai se dar a conhecer e tornar conhecida a sua vontade na terra. Todo cristão ele é chamado para servir a Deus no reino presente. Todo cristão ele é chamado para servir a Deus no reino presente a partir da sua salvação. Para uns Deus dá 5 talentos, para outros Deus dá 2 talentos, para outros Deus dá 1 talento. Para cada um conforme a sua capacidade, né? Deus dá os talentos. Só que mesmo tendo os talentos, se você for muito preso em obras da carne, você não vai conseguir dar um bom testemunho, você não vai conseguir fluir, você não vai conseguir servir a Deus com excelência, dando fruto a 30, 60, 100 por 1. Então Deus te dá os talentos, mas também te chama a libertação, te chama às práticas espirituais para você ser liberto.
Então o que acontece? Algumas pessoas pegam os talentos, né, que são os dons espirituais, e pensam, não, se Deus está me usando, deve estar tudo bem. Se Deus está me usando, eu oro, o demônio sai, deve que está tudo certo. Se eu recebo revelações e entrego, não está precisando de libertação. Se eu sou usado para pregar e pessoas são salvas, pessoas recebem de Deus através da minha vida, deve estar tudo bem. Só que a verdade é que Deus entrega os talentos no início, justamente para que você tenha que escolher a busca pelas coisas de Deus, porque se você só recebesse os dons, os talentos, se você só recebesse talentos da parte de Deus, só quando você melhorasse, aí você ia buscar por causa dos dons. Deus quer que você busque por causa do seu zelo, né? Por causa do seu temor. Então, o que acontece? Saudando aí a Kailane Maiar, Daiane entrou aí também. Então, o que acontece? O nosso objetivo deve ser... Então, voltando aqui. Se você servir a Deus de maneira aprovada no reino presente, que é agora, na era da igreja, você vai ser qualificado para servir a Deus no reino vindouro, herdar o reino de Deus. Se você for reprovado no reino presente, para servir a Deus no reino presente, você não serviu a Deus no reino presente na igreja, com os talentos e dons que Ele te deu, você também não vai poder servir a Deus no reino vindouro, ou seja, você não herdará o reino de Deus. Mas continua salvo, porque a salvação não tem nada a ver com isso. Então, durante o período do reino milenar, que dura 1000 anos, alguns cristãos vão reinar com Jesus, herdar o reino de Deus, e outros vão ser deixados de escanteio, deixados de lado. A expressão bíblica para isso é lançados nas trevas exteriores, que não é o inferno. Porque o inferno não tem trevas, lá o fogo acende e clareia, então não tem trevas. E também não está falando de trevas ali, porque a expressão está falando de lançar para o escanteio, né? Essa expressão, serão lançados nas trevas exteriores, quer dizer, deixados de lado. Jesus disse, apartai-vos de mim. Ou seja, fiquem de lado, fiquem de fora desse momento aqui agora. É como se Jesus dissesse assim, eu lá vou reinar com os que podem reinar, e vocês cristãos que não foram vitoriosos em cumprir o seu chamado e nem receberam graça para vencer as obras da carne, vocês não vão reinar comigo, vocês se afastem agora desse momento, apartem-se de mim. Entendeu? Vocês praticaram iniquidade. O que é iniquidade? É você cometer o pecado tendo provisão para não cometê-lo. Não é que você tenha a revelação, você tem a provisão. Para ter a revelação você tem que orar, buscar, praticar, vigiar, para você conseguir se apropriar da graça para poder andar em vitória. Só que da parte de Deus já está disponível. A graça para andar em vitória contra os pecados já está disponível, já está. Você não precisa persuadir Deus a te dar a graça para andar em vitória. Ele já está totalmente persuadido a te dar vitória contra o pecado. E não só isso, mas também a te dar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Só que depende de você orar, buscar, se apartar do mal na força que você tem, se afastar dos lugares, das companhias, das conversas, dos hábitos, dos alimentos que você recebe no seu espírito, nos seus olhos, para que então as coisas de Deus possam crescer na sua vida e você então desfrute da graça, e por meio dessa graça você vai tanto experimentar a santificação, que é a vitória contra as obras da carne, e a frutificação, que é você praticar as obras que vão te dar galardão. Entendeu? Então Deus não precisa ser persuadido a te dar vitória contra o pecado, Ele já quer. Ele só precisa que você se aplique às práticas espirituais, deixe de fora o que te atrapalha, se apegue ao que te ajuda, que com o tempo você vai crescer espiritualmente, vai crescendo na graça de Deus, você vai perceber que a sua vida será mais vitoriosa. Então, para a gente vencer essa parte aqui, vamos recapitular. Herdar o reino de Deus não é sinônimo de ser salvo, e não herdar o reino de Deus não é sinônimo de ir para o inferno. Todo cristão verdadeiro, nascido de novo, nasceu de Deus pela fé, vai ser salvo. Mas nem todo cristão vai herdar o reino de Deus, porque herdar o reino de Deus é reinar com Jesus no milênio. Por que eles não vão reinar com Jesus no milênio, que é o reino vindouro? Porque eles foram reprovados no reino presente. E por que eles vão ser salvos mesmo tendo sido reprovados no reino presente? Porque a salvação de todos os cristãos não tem a ver com a aprovação deles, tem a ver com a aprovação de Jesus. Jesus foi aprovado, e então assim como ele é, né, na posição de filho, somos nós também nesse mundo. Então a nossa salvação não é dada na nossa aprovação. A nossa salvação é dada na aprovação de Jesus. A vida de Jesus nos dá a aprovação para ser salvo. Agora a nossa própria vida, depois de ser salvo, vai nos dar a aprovação para reinar com Jesus. Isto é, herdar o reino de Deus. Reinar com Jesus. Tá entendendo? Quem aí está entendendo o que eu estou dizendo, comenta aí. Para eu ver se vocês estão ligados. Comenta aí que eu vou... Parece que dá um delay, né? Então depois vocês comentam aí, eu vou ler. Então é isso.
o seu objetivo. Quando Jesus disse lá em Mateus 6,33, assim, ó, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse para você buscar a salvação. Jesus disse para você servir a Ele no reino presente, buscar ter vitória contra o pecado, santificação, e praticar as obras que Deus quer para a sua vida, frutificação. Isso que é buscar o reino de Deus. Então você busca isso no reino presente e você se qualifica para reinar com Jesus no reino vindouro. Então quando Jesus disse em Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele estava falando isso. Para você se importar com essa coisa de reinar com Jesus durante o milênio. Como que reina com Jesus durante o milênio? Sendo aprovado no reino presente. A igreja agora é reino de Deus. Se você for aprovado agora como servo de Deus na igreja, você vai poder servir a Jesus no milênio, que é reger as nações, que é governar a terra, que é aquelas coisas lá que estão prometidas na Bíblia, né? Coroa na cabeça, vestes brancas, tudo aquilo ali não é para ser salvo. Aquilo ali é para reinar com Jesus. Coroa você não põe na cabeça de quem é salvo. Coroa você põe na cabeça de quem vai reinar. Então, quando a Bíblia fala coroa da justiça, coroa da vida, coroa incorruptível, coroa imarcessível, enfim, todas aquelas coroas lá do Novo Testamento, não são para pôr na cabeça de quem é salvo. São para pôr na cabeça de quem vai reinar com Jesus, que vai ter esse galardão de reinar com Jesus, né? Herdar o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Comenta aí para mim se vocês estão entendendo, se eu estou rápido demais. Eu estou achando que eu estou bem devagar. Comenta aí para mim se vocês estão ligados. Cida, Josiane de Paula, Tiago Lage, comenta aí se eu estou falando rápido, se está dando para entender. Camila Cruz entrou aí. Josiane. O pessoal que já está na live há mais tempo aí, comenta aí se o que eu estou falando até agora tá fazendo sentido, tá ficando claro. Porque assim que eu terminar de raciocinar aqui, eu vou ler os 28 pecados. Né? Comenta aí, que eu estou aguardando vocês comentar. É muito libertadora essa palavra. Olha aí a Ramalhos Roseli. É forte, hein, Ramalhos? Depois você, todo mundo que está assistindo aí, se você não me segue, me siga no Instagram, para eu poder... Não, faça o seguinte, me siga e me chama no direct que eu vou mandar para vocês no privado uma aula melhor do que essa aqui, porque essa aqui você não viu o versículo, eu estou falando aqui de cabeça e tal, estou lendo ali, mas não estou seguindo não. Já existe uma aula que está perfeitamente pronta para você aprender essas coisas. Já está pronta, é 40 minutos. Então me chama no direct aí do Instagram que eu vou te mandar gratuitamente, você vai ver uma aula melhor do que essa. Se você aí, como a Ramalhos postou aí, a Roseli postou, está achando que essa tá boa, com certeza a outra aula de 40 minutos que já está pronta, gravada no YouTube, é mais esclarecedora do que essa. Então me chama no direct aí que eu vou mandar para vocês essa aula, né? E também depois eu vou pôr ela, lá no grupo do WhatsApp, lá onde está todo mundo lá. Então, até aí tá claro? Nós somos salvos do inferno pela graça de Deus, totalmente pela vida obediente de Jesus, né? Livres do inferno, não vamos mais para o inferno. Só que se você quiser reinar com Jesus, isto é, herdar o reino de Deus, como Paulo queria, né? Paulo dizia assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, para alcançar o prêmio da soberana vocação. Ou seja, eu cumpro a minha vocação e recebo um prêmio. Qual que é o prêmio? Reinar com Jesus. Como que está na Bíblia? Herdar o reino de Deus. Entendeu? Herdar o reino de Deus é reinar com Jesus, não é ir para o céu. Todo cristão vai para o céu, mas nem todo cristão herdará o reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ramalho Roseli, me chama aí no direct depois dessa live, porque eu vou mandar para vocês um vídeo que é bem mais claro do que esse aqui, porque aqui eu estou falando, vocês não estão lendo nada, então fica uma coisa meio solta, né? Então, tenha consciência de que você é salvo do inferno totalmente pela graça de Deus. Pastor, como que eu sei quem é que é salvo, então quem que não é? Não tem, primeiro que Deus não quer que você tenha essa clareza, né? Deus quer que você saiba da sua vida, se você é ou não. Mas se você quer ter uma clareza, existe três diferenças das pessoas que existem, né? Os cristãos espirituais, os cristãos carnais, né? Os meninos em Cristo, novos na fé, que ainda precisam de libertação, vitória contra o pecado, e os ímpios. Esses aqui é fácil saber porque eles têm muita frutificação. Eles conseguem servir a Deus com muita frutificação, é visível os frutos dele, e mesmo assim eles ainda têm coisas que precisam ser libertas, né? Mas eles já conseguem dar fruto de maneira palpável e visível. Os espirituais, ainda precisem de um nível de libertação. Todos precisam. Ninguém morre 100%. Não. Ninguém morre 100%. Não morre. Paulo, no auge da sua carreira, disse:
O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Então não tenha a ilusão de querer vencer 100%. É você ter uma vitória a mais, entendeu? Você andar acima disso. Uma hora ou outra você tropeça em palavras, em pensamentos, em atitudes, você vai errar. Todo mundo vai errar. E tem os cristãos carnais, que eles são muito assolados pelas obras da carne. Por quê? Porque eles estão sempre caindo constantemente, repetidamente e geralmente nas mesmas. Só que eles se arrependem, ficam tristes, ficam deprimidos, ficam se sentindo desencorajados, ficam chorando, ficam falando assim, nossa, você não vale nada. Nossa, quem sou eu? Não sou. O diabo sobra na mente dele, você nem é salvo. Só da pessoa ter esse sentimento de acusação porque peca, só de ter, já é um bom sinal. E é de que ele é filho de Deus. Porque esse primeiro grupo aqui, ó, não fica triste, não fica culpado, não fica oprimido. Você viu gente com depressão, você pode ter quase certeza, 100% que é filho de Deus. Vou repetir, não 100%. Mas se você vê uma pessoa com depressão, geralmente é um filho de Deus. Geralmente. Por quê? Porque ele fica oprimido. Ele fica pensando, nossa, eu quero ir para o céu, não consigo. Eu quero andar em santidade, não consigo. Eu quero fazer a coisa certa, não consigo. Nossa, não tenho vitória. Eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda. Só de ter essa consciência é sinal que é de Deus. Os filhos do diabo, não é vantagem para o diabo colocar neles depressão. Porque o diabo quer eles saudáveis para poder pecar, para poder trabalhar para o diabo, fazer o mundo virar um mundo pior, né? Então, não estou falando que é 100% não. Mas geralmente pessoas que são depressivas, pessoas que ficam debaixo de constante acusação na mente, têm medo, geralmente são filhos de Deus. Esses do meio, né, que são imaturos, né, porque esses aqui eles andam em vitória, primeiro que eles sabem que eles são salvos pela graça de Deus, esses aqui. E além disso eles têm vitória contra as obras da carne, porque eles aprenderam a receber da graça para vencer o pecado, não só para ser salvo. Esses, porque não têm maturidade, eles ficam tropeçando, levantando, tropeçando, caindo e pedindo perdão. Deus perdoa, eles voltam, eles perdoam e cai de novo. Aí eles ficam deprimidos. E o diabo vem em cima porque sabe que eles acreditam que vão para o inferno. E o diabo fala, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Aí a pessoa fica doida, fica deprimida porque ela pensa que vai para o inferno. Os ímpios, não, eles pecam, não estão nem aí. Eles vivem presos nas obras da carne, não estão nem aí. Eles, durante o pecado, não estão nem aí. Depois do pecado, não estão nem aí. Antes do pecado, eles querem programar-se para pecar. Então é fácil você saber quem é de Deus e quem não é. Provavelmente você que está assistindo, só de você ter interesse de estar aqui já é um sinal que você é de Deus. E se você fosse do diabo, talvez você não teria nem interesse, né? Então agora, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Porque eu já vou ler aqui, eu separei aqui os 28 pecados dos que não herdarão o reino de Deus. E vou ler cada um para você ver a definição de cada um. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer perguntar antes de eu entrar nessa fase aqui? Porque agora vai ser rápido. Agora eu vou caminhar para o final aqui, né? E ler os 28 pecados, né? E usar as aplicações dele para você entender que às vezes esses pecados aparecem na vida de um ímpio, totalmente dominando, e às vezes aparecem na vida de um cristão, fazendo com que ele fique caindo, mas se arrependendo, caindo, ficando triste. Concordo com isso mesmo. Só militância da mente, que é o que é salvo. Ímpio, quando militam, é contra Deus, jamais contra a carne. Olha o Edilã de Freire comentando aí forte, hein? Mais alguém tem algum comentário a fazer? Alguém aí tem coragem de comentar nos comentários aí algum dos pecados? Ah, não, eu vou citar os pecados agora, né? Que você tem tido dificuldade? Algum que você tem tido, ou que você já venceu, né? Faz o seguinte, não comenta o que você está tentando vencer, não. Comenta um que no passado você tinha dificuldade e com a graça de Deus, crescendo na fé e em revelação de Jesus, você hoje tem vitória. Comenta aí. Se vocês quiserem, eu comento aqui uns 3 mil aqui. Quem quer que eu comente aqui 3 pecados que eu venci, né? Não vou comentar os que eu não venci ainda não. Quem quer? Comenta aí. Se vocês comentarem, eu vou comentar, hein? Tô achando que tá dando um delay muito grande. Eu falo, vocês demoram a responder. Eu quero que você me fale um ou mais pecados das obras da carne, né? Dos que não herdaram o reino de Deus, que você já foi dominado no passado e hoje Deus te deu vitória. Você pode comentar aí? Se você puder, comenta aí que eu vou ler aqui, né? Nós vamos ler, né? Quero saber se vocês têm coragem, né? Não é para comentar o que você está tentando vencer. É para você comentar o que você já venceu. Quem pode... Olha lá, o Leite Júnior comentou aí, ó. Como andar no Espírito. As práticas espirituais, oração, jejum, meditação, oração, tudo aqui, adoração a Deus, tudo isso te ajuda a alimentar o seu espírito. Como ele está mais forte, você consegue andar recebendo a influência do Espírito. Então você está andando no Espírito. Quando você anda na carne, você está andando recebendo a influência da carne sobre a sua alma. A alma fica no meio. Ela não tem vontade própria, ela é influenciada ou pela carne ou pelo Espírito, né? Se o Espírito vencer, você vai ser um cara espiritual. Se a carne vencer, você vai ter atitudes carnais.
Então eu falei que ninguém comentou, né? Vocês não estão querendo nem saber os meus, não? Comenta aí, gente, alguma vitória que você já teve no passado que hoje você não tem mais. Então eu vou ler aqui, eu acho que é porque tá dando um delay, aí vocês estão ouvindo meu áudio depois. Por exemplo, agora no meu aqui é 9h43, 8h43. E vocês aí é 8h43 agora, se não for é porque tá dando um delay de alguns minutos, né? Ou segundos. Então vamos lá. Vamos falar agora as obras da carne, né? Que estão lá em 1 Coríntios, Gálatas e Efésios, né? Separei aqui e vou falar e você vai ver se você está preso nelas ou já teve vitória contra elas, né? Queria só que vocês comentassem para mim saber que vocês estão ligados. Só que está dando um delay muito grande. Mas vamos lá. A primeira obra da eu coloquei em grupos de associação, não está em ordem alfabética. Por mais que o primeiro ali é com a letra A, mas não está em ordem alfabética. Eu coloquei os pecados que são parecidos juntos. Alguém colocou aí, ó, QF. Não sei o que significa esse QF aí, tá? É algum pecado? Se for, revela aí. Então vamos lá, vocês estão prontos para mim falar agora os 28 pecados dos que não herdarão o reino de Deus? Eu vou falar e vou falar a definição. Vamos lá. O primeiro deles, né, que eu vou falar na ordem que está aqui, que não é ordem alfabética. Avareza. Avareza. O que é avareza? Coloquei algumas definições lá. A palavra grega que aparece lá como raiz é pleonexia. Falta de generosidade, apego excessivo aos bens materiais, amor ao dinheiro, também é chamado de idolatria, pois idolatra o dinheiro e o que ele pode comprar. Confiança excessiva na segurança que o dinheiro supostamente pode dar. Aí ó, o meu Nicolas violinista falou aí que está dando 1 minuto de delay, por isso que eu estou pedindo para vocês comentar e eu não estou vendo na hora, por quê? Porque já está atrasado, entendeu? Mas não tem problema não, eu vou pedindo, na hora que vocês ouvirem aí, vocês comentam o que eu pedi, entendeu? E depois eu dou uma parada e leio o que foi falado, entendeu? Então, vamos lá. O primeiro foi a avareza, que é o apego ao dinheiro, apego aos bens materiais. Se você vai ofertar, você fica com aquele sentimento assim de, nossa, vai faltar um pedaço na minha vida. Se você faz isso, você tem ainda a necessidade de libertação contra a avareza, porque Jesus ama o que dá com alegria. E quem dá com alegria não é avarento, porque ele tem prazer em contribuir, seja com a igreja ou com a vida das pessoas que precisam. Então, a avareza é uma das principais e mais terríveis obras da carne. E ela é chamada de idolatria porque você está idolatrando os bens materiais. Então, avareza, primeiro. Segundo, idolatria, né? Que também é chamada de avareza porque é idolatrar os bens. Mas tem a idolatria de imagens, né? O que é idólatra? Quem cria, possui, venera ou adora imagem de escultura. Tem pessoas que dizem assim, alguém de uma outra religião diz assim, eu não sou idólatra não, porque eu não adoro imagem. Mas a Bíblia não diz que idólatra é só quem adora. Deus disse assim, ó, não terás imagem de escultura. Quando uma pessoa desobedece esse mandamento e tem a imagem, qual que é o pecado que ela cometeu? Idolatria. Jesus disse assim, ó, não farás. Quando a pessoa faz a imagem, ela cometeu qual pecado? Idolatria. Quando a pessoa tem por ela um respeito muito grande, Deus disse lá em Deuteronômio, não quero que vocês venerem, não quero que vocês respeitem, não quero que vocês tenham admiração e consideração pelas imagens de escultura. Quando você tem consideração pelas imagens de escultura, qual que é o nome disso? Você desobedeceu. Deus falou para não ter e você tem. Então qual que é o nome? Idolatria. E o último estágio, mais grave de todos, que é adorar. Mas não é idolatria só quando adora. É idolatria em todos os outros estágios do processo. Então, fique ligado, porque corre o risco de você ser idólatra e nem saber. Jesus disse que os idólatras não herdarão o reino de Deus, né? Dá para ser salvo, porque quem crê no Senhor Jesus será salvo. Mas os idólatras não herdarão o reino, ou seja, não vão reinar com Jesus, eles não vão ter o direito de reinar com Jesus durante o milênio, né? Então, próximo. Agora eu vou falar de alguns vícios, né? Presta atenção que agora eu vou falar de alguns vícios. Coloquei na ordem de grupos, né? Os bêbados, né? Quem pratica a bebedice, no grego está a palavra meter. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas a ponto de se embriagar. Vício em bebidas alcoólicas. Aí que é aquela pergunta, beber é pecado ou não? A resposta é simples. Não. Mas se você tem problema com vício, se você
causa escândalo quando bebe. Se você muda o seu comportamento e prejudica as pessoas ao seu redor, cria situações, para você é pecado. Quem bebe de maneira tranquila, seja em casa, e detalhe, sem causar escândalo também, porque se você beber e causar escândalo, o pecado não foi beber, o pecado foi causar o escândalo. Então quem é cristão, que vai reinar com Jesus, ele se preocupa em não ser escândalo. Entendeu? Então, o pecado da bebedice são três, né? Exagerar, passar da medida, beber mais do que o necessário e vai deixar a pessoa bêbada, sem os seus controles emocionais ali como eu posso dizer, em dia, né? Vai dar um mau testemunho e também vai ser um vício, né? Então, se dá um mau testemunho, se você se comporta mal depois que você bebe, e se você fica viciado, para você beber é pecado. Eu conheço pessoas que bebem e não pecam quando bebem. Por quê? Porque elas nem dão mau testemunho, elas nem se tornam pessoas problemáticas quando bebem, e nem é um vício na vida delas. Então, para elas podem, para outros não podem. É simples assim. Terceiro, glutonaria. No grego é a palavra komos. Eu até achei engraçado a palavra komos, né? Porque quem é glutonaria porque come muito. E a palavra grega ali é komos, de comer, né? Não, eu tô brincando, mas é o que tá aqui, ó, komos. O que é glutonaria? Comer excessivamente, além do necessário para saciar a fome, só pelo prazer do alimento. Entendeu? Comida é de Deus, é benção. Você come até matar a fome. Quando já passou a fome e você fica comendo só para sentir o prazer de comer, você está cometendo glutonaria. No passado, presta atenção, o cúmulo da glutonaria. As pessoas no passado, elas iam para uma festa, um banquete, comiam bastante, iam lá no banheiro, colocavam o dedo na garganta, vomitavam para esvaziar a barriga e comer mais. Por quê? Porque elas queriam o prazer de comer. É o cúmulo da glutonaria, esse hábito que as pessoas tinham nas festas do passado, né, antigamente, né? Queriam comer e sentir o prazer da comida depois de já estar saciado. Todo mundo tá ligado aí? Bebedice é um vencido já, né? O Edland tá aí. Eu nunca tive esse, não. Bebê eu nunca fui. Mas glória a Deus aí que o irmão teve vitória contra a bebedice. O próximo agora também é um vício, que é... agora que eu preciso que você tenha atenção. A palavra feitiçaria no português, tá lá na Bíblia, feitiçaria. Só que quando você vai ver no grego, a palavra que aparece é farmakeia. Farmakeia, que dá origem à palavra farmácia. Então, o que as pessoas, que alguns lugares chamam de drogaria? O que as pessoas compram na farmácia? Elas compram substâncias das quais elas são dependentes. Então, aqui, além de feitiçaria, está falando de mexer com bruxaria, feitiçaria, essas coisas relacionadas ao mundo espiritual, também pode se referir aos vícios, tanto em maconha, cocaína, bebida, seja o que for. Quando uma pessoa é viciada em qualquer substância, ela está cometendo o pecado farmaqueia, né? Que pode ser traduzido como vícios ou feitiçaria, que é o quê? A sua alma não fica satisfeita, né? Você precisa de algo para influenciar a sua alma. Às vezes é substâncias químicas, vícios, e às vezes são forças espirituais, que aí é feitiçaria. Entendeu? Então, você tem que ser livre de todas essas coisas e depender apenas de Jesus, né? Bulimia, compulsão alimentar leva à glutonaria. É isso aí. Então, lembrando que cristãos muitas vezes são presos nisso. E outra, cristão também faz oração contrária. Oração contrária é feitiçaria. Cristão maduro ora para Deus abençoar até o inimigo. Cristão imaturo, muitas vezes ele pede para Deus fazer justiça. O nome disso é feitiçaria, macumba gospel, né? Então vamos lá, agora os pecados relacionados à área sexual, né? Eu vou falar aqui os pecados da área sexual. Primeiro, a lascívia, no grego é aselgeia, que é o que? Indecência no modo de se comportar, indecência no vestir, roupas curtas, apertadas, decotes, roupas que mostram e valorizam o corpo, pode ser homem também, né? Principalmente os que vão na academia, sensualidade, desejar despertar sexualmente as pessoas, vai além de querer estar apresentável e atraente de modo básico, porque não tem problema você se arrumar para você ficar atraente, arrumadinho, né? O problema é você querer causar nas pessoas os impulsos sexuais. Isso é normal mais entre as mulheres, né? Mas homens também, né? Principalmente os que malham, que têm o hábito de fazer academia, eles gostam de se exibir, né? sem camisa e tal. Para quê? Para causar o despertamento sexual no sexo oposto, né? É mais comum entre as mulheres, até porque nós homens somos mais inclinados a ver, né? A nos apegar ao que a gente vê, né? Então a lascívia é isso, é a pessoa querer
ser sensual. Entendeu? Não tem problema você querer vestir bem. O problema é você querer vestir para causar impulsos sexuais nas pessoas. Próximo também é da área sexual, os devassos, né? No grego lá está pornos, que vem da palavra pornografia, que dá origem à palavra pornografia, né? Então é a imoralidade sexual de todos os tipos, prostituição como estilo de vida. Então a pessoa que ela é devassa, se ela for solteira, ela vai ser prostituta. Se ela for casada, ela vai ser adulta e ainda vai entrar na pornografia. Já viu pessoas que é casada e acessa pornografia? Ele é um devasso. Se for uma mulher, devassa. A palavra grega é pornos. Próximo é adúlteros, né? A palavra grega é mochos. Quem que é o adúltero? Aquele que adultera, trai o cônjuge ou fica com pessoas casadas. Então, se uma pessoa é casada e trai, ele é um adúltero. Se uma pessoa é solteira e fica com uma pessoa casada, é adultério também. O que era solteiro cometeu adultério. Ele ficou com alguém casado. Né? E lembrando que Jesus disse que se você olhar para cobiçar também a pessoa casada, ou você sendo casado, cobiçar alguém por muito tempo ali, alimentando aquela fantasia, para Jesus, que é quem dá o reino ou não, já é pecado de adultério, né? O próximo é a fornicação, que também em algumas bíblias diz prostituição, que está lá no grego porneia, que também dá origem à palavra pornografia, pornográfica, aquela coisa. O que é a prostituição? O ato de ter relação sexual sem casamento. O adultério é fora do casamento. O prostituição é sem casamento. Por exemplo, namorados. Tem relação? Prostituição. Encontrou uma pessoa, teve relação? Prostituição. Seja por dinheiro, que é a prostituta mesmo, né? Ou por prazer, que é as pessoas que se relacionam sem compromisso, têm relação sexual, prostituição. Ou fornicação, que é a mesma coisa. E também, assim como no caso do adultério, se você que é solteiro, ficar olhando para cobiçar ali, alimentando na sua mente uma relação com alguém, é também considerado prostituição, assim como é no caso do adultério. Você não precisa cometer, você só precisa ficar alimentando e trabalhando aquilo na mente de maneira consciente, porque uma coisa é você, o diabo lançar um pensamento, ou a sua própria natureza também trazer um pensamento. Outra coisa é você cultivar aquele pensamento. O pecado está na hora que você cultiva, não na hora que você tem o pensamento. O passarinho pousa na sua cabeça, nada demais. Agora ele criar o ninho, aí é porque você deu mole, né? Então, pense bem, se você não quer ser achado como um fornicador. Paulo diz para os cristãos de Corinto assim, ó, vocês estão prostituindo, vocês são o templo do Espírito Santo. Você vê que Paulo não diz que eles não eram salvos. Eles eram pessoas que estavam salvas, mas estavam prostituindo. Porque Paulo disse, vocês são o templo do Espírito Santo. Você vê que não combina. O arminianismo ia dizer assim, perder a salvação. O calvinismo ia dizer assim, esse povo não é salvo não, esse povo está prostituindo. Mas como o Paulo não era nem calvinista nem arminiano, Paulo cria nisso que eu estou te falando, ele falou, vocês estão prostituindo, não façam isso porque vocês são o templo do Espírito Santo. Você vê que a teologia, o rapaz perguntou se eu era calvinista, não sou. A próxima, impureza, que é acartasia no grego, né? O que é a impureza? Cultivar pensamentos impuros. Que eu acabei de falar, né? Que acessa a pornografia para alimentar pensamentos imorais. Que olha para as pessoas com cobiça sexual, impureza moral. Então a impureza, ela é na mente, né? O adúltero tem na prática e na mente. A prostituição tem na prática e na mente. O impuro está falando só da pessoa ficar na mente. E geralmente quem fica na mente também acaba, quando tem a oportunidade, praticando o pecado normalmente, né? Então você deve cuidar para que você não seja uma pessoa impura. Não é ter o pensamento impuro, é você alimentá-lo com imagens, vídeos, materiais aí de pornografia, né? E também, às vezes, no Instagram. O Instagram ultimamente tá meio deixando a gente atentado. Você vai caçar uma outra coisa lá, tá lá umas mulheres lá com umas poucas roupas, né? Enfim. Mas enfim, então, a impureza, ela é uma característica de fornicação, sexo entre solteiros, retaliação, relação libertina, prazer. O Edilane Freire colocou aí, ó, fornicação é sexo entre solteiros. Isso aí. Então, continuando aqui nessa questão sexual, os efeminados, que está lá no grego malakos. O que é o efeminado? Homens que se rendem aos impulsos da carne. Que impulsos? De agir, falar, se vestir, se arrumar como mulher. Delicado. Aqueles homens, já viu aqueles homens delicados? Aquilo ali é algo da carne. Porque a carne está exercendo influência. Também deve ter. Nem todo efeminado é homossexual. O homossexual é na prática. O efeminado é aquele trejeito. Os dois estão errados.
Então, se você perceber que você tem trejeitos, tanto de impulsos internos de vestir conforme o contrário ao seu sexo, isso você está nesse pecado que é o malacos, que é o efeminado, que pode ser tanto para homem como para mulher. Mulher que fica querendo vestir roupa de homem, tá, aí não é efeminado que já põe pro feminino, né? Mas eu creio também que é o contrário também, né? Mulher que fica querendo vestir como homem, querendo se comportar como homem, ele ainda não está falando da relação sexual, está falando só do jeito de vestir e de se comportar. Entendeu? Então, por exemplo, o travesti encaixa nesse pecado aqui, ó. Porque ele está no extremo de usar uma roupa conforme o outro sexo, até fazer cirurgia, essas coisas, né? Então aqui o próximo, homossexuais ou sodomitas, que está lá no grego arsenokoites. O que são? Homens que têm relações com outros homens. Mulheres que têm relações com outras mulheres. O impulso vem da carne. Se você não é cristão, você não vai ter força nenhuma contra ele e nem provisão. Mas se você é cristão, existe provisão para ter vitória contra o pecado do homossexualismo. Tem muito filho de Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Tem muito filho de Deus, salvo, nascido de novo, que está com as áreas da alma do homossexualismo que precisam ser conquistadas pela graça de Deus. E por isso ainda estão nessa prática. Também tem os homossexuais que não são salvos, que é uma grande parte. Mas a questão é que existem pessoas que já foram salvas, já creram em Jesus, e elas ainda são homossexuais. Ah, mas eu não fui salvo? Pois é, agora é necessário que Cristo seja formado nela. Qual que é a diferença do homossexual cristão, que é salvo, né? Tem esses desejos, e o homossexual do mundo? O cristão, ele fica culpado, ele quer ser liberto, ele fica sabendo que está errado, e quando ele cai na tentação, ele fica muito triste, deprimido, acusado. E o ímpio, nada de acusação, nada de culpa, nem antes, nem durante, nem depois do ato homossexual. Você conseguiu entender? Quem entendeu o que eu falei? Comenta aí. Você entendeu o que eu falei? É difícil saber quando é um, quando é outro, porque está no coração da pessoa essa indignação, esse desejo de vencer o homossexualismo. Mas se tem o desejo, é muito provável que a pessoa já tenha passado pelo novo nascimento. Porque por que ela teria desejo se ela não tiver o Espírito Santo? Tá entendendo? Então, os homossexuais e também mulheres, né? Tem homossexual feminino e masculino, né? Se o homem tem relação com o outro, homossexual. Se for mulher, a gente chama de lésbica, né? Mas é esse mesmo nome aqui. Aí acabou aqui os pecados sexuais. Acabou os pecados sexuais, agora vamos para o próximo, que é heresia, que no grego é aireses. O que é heresia? É a pessoa errar na teologia que ela acredita? Não, porque todo mundo ensina um negócio diferente, se for assim todo mundo é herege. O que é heresia? É ser demasiadamente apegado a uma opinião tirada da própria cabeça, principalmente quando é uma questão teológica. É aquela pessoa que gosta de ter tido uma ideia brilhante e querer que as pessoas sigam aquela ideia brilhante teológica ou de algum pensamento filosófico. Ela é apegada às suas próprias ideias, só pelo prazer de saber que foi ela que teve a primeira ideia. Entendeu? Geralmente os líderes das seitas têm esse pecado, porque eles gostam de saber que eles estão ensinando algo que começou com eles. Entendeu? Por exemplo, talvez você pense que o que eu estou falando aqui começou comigo, só que não. Antes de mim já tem quem ensinava isso aqui, que salvação e reino era diferente, que herdar o reino e ser salvo não era a mesma coisa. Se eu tivesse tido essa ideia da minha cabeça, eu não ia aceitar, não. Como é que Deus vai revelar um negócio só para mim? Não teria condição, não. Mas como já tinha antes de mim, Watchman Nee, Witness Lee, muitos homens, Luiz Silva, pastor Eduardo Reis, pastor Ronaldo Bosch, muita gente já sabia disso que eu ensino aqui antes de mim. Então não surgiu da minha cabeça. Eu ia desconfiar se surgisse da minha cabeça. Então os líderes da seita geralmente são hereges. E alguns são até filhos de Deus, porque às vezes os sentidos espirituais de um cristão ficam embotados, ele fica cego espiritualmente e o diabo lança doutrinas de demônios e ele pensa, nossa, tive uma ideia, é assim que funciona tal coisa. Aí ele abraça aquilo sem base bíblica e nesse caso ele é um herege. Não é porque a pessoa creu errado que ela é um herege, é quando ela é ensinada pela verdade de alguém e ela fala, não, mas eu quero manter a minha ideia. Eu quero manter a doutrina que eu tive a ideia. Isso que é a heresia, não é ensinar errado. É tipo tirar da cabeça, sem base bíblica, só pelo prazer de ensinar algo que você é o pioneiro. Você está entendendo? A gente tem pré-tribulacionista, pós e mesmo. Não quer dizer que um ou outro é herege. A pessoa leu lá, entendeu que é assim, ela não está sendo herege. O herege é aquele que inventa uma coisa para o povo seguir. Entendeu? Pronto, o próximo são dissensões, que no grego está dichostasia. Dichostasia, que é o quê?
quem causa divisões, causa inimizades, quem facilmente quebra alianças e incentiva pessoas a quebrarem também por motivos fúteis. Às vezes é necessário que hajam divisões. Se você está numa igreja, está ensinando um negócio que você não concorda, você sai. Tudo certo. Mas a pessoa que cai nesse pecado aqui, ela não só sai, ela sai querendo levar os outros. Ela sai querendo queimar o filme do pastor. Ela tem o hábito de quebrar aliança. Para ela, quebrar aliança é normal. Não deu certo com o fulano aqui? Separa e já era. Não deu certo com o ciclano? Separa e já era. Ela não tem temor pelos relacionamentos. Ela quer causar divisão. Ela está de fora aqui, ela vê que duas pessoas estão se desentendendo. Ela fala, separa só. Ela fica sabendo que alguma amiga está tendo problema com o marido. Ela fala assim, larga esse homem. Por quê? Porque ela é acostumada a criar divisão, separação entre as pessoas. Ela nunca traz uma palavra de reconciliação. Ela sempre traz uma divisão, dissensão. Que no grego é dichostasia, que o Paulo disse que os cristãos de Corinto estavam cometendo esse pecado. E ele disse, vocês são carnais, meninos em Cristo, vocês estão cometendo contenda, inveja e dissensão. Olha para você ver, eles eram salvos e estavam cometendo os pecados. Por quê? Porque cristãos também cometem os pecados lá das obras da carne. O próximo, homicídio, né, que no grego é phonos. Tem o homicídio natural, que é você matar uma pessoa mesmo, tirar a vida de alguém. E tem o homicídio do coração, que é você odiar uma pessoa e desejar que ela morra. Se você cometer qualquer um dos dois, para Jesus já conta como homicídio. Né? Para a polícia só conta se você matar. Mas para Jesus ele disse que se você desejar o mal, se você odiar, já é considerado homicídio. Né? Então você deve vigiar suas emoções para você não odiar ninguém e nem matar ninguém. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Homicídio. Eu, porém, vos digo. Aí ele vai e eleva o nível, dizendo que odiar também é pecado. Entendeu? Igual a questão do adultério e da prostituição. Tem o ato do pecado e tem aquele sentimento que você cultiva. Nós devemos rejeitar tanto um como o outro. Quando você rejeita o pensamento, geralmente você não comete o pecado na prática. Né? Então vamos lá, o próximo. Inimizades, que no grego é ektra, eshtra. Facilidade de fazer inimigos e gerar nas pessoas o sentimento de inimizade. Pessoas que geralmente não cultivam relacionamentos de amizade por não ter isso como algo precioso. Pessoas que têm dificuldade de pedir perdão e perdoar. Pessoas hostis nos relacionamentos. Esse pecado aqui, ele é aquela pessoa que diz assim, não fui com o santo do fulano, não gostei. Tá aqui, falou, a pessoa te atende 10 vezes. Numa vez que ela não te atender, você já quer cortar as alianças. Por quê? Porque você é dominado por esse pecado da inimizade. A pessoa que é livre disso aqui, ó, você pode falhar com ela 10 vezes, que ela ainda vai querer ser seu amigo, vai querer manter ali algum nível de aliança. Mas o cristão que ele é carnal, ele é desse pecado aqui, ó, eshtra, inimizade. Ou seja, para ele as alianças não têm peso, não tem valor. Perder um amigo para ele não tem significado. Geralmente quem é assim não herdará o reino de Deus. O próximo, ira. A ira, que no grego é thumos. A palavra thumos, que é ira excessiva, explosão de ira. Ira externalizada em forma de palavras e atitude. Entenda que Paulo disse, ireis, mas não pequeis. Ou seja, tem como você irar e não pecar. Mas geralmente os cristãos carnais e as pessoas do mundo, elas iram e pecam. Por quê? Porque elas expressam essa ira através de palavras e atitudes agressivas, né? Então, você precisa ficar cuidando das suas emoções para você não ficar irado, né? Para você não se explodir de ira contra as pessoas, né? E detalhe também, a pessoa que ela é irada, ela ira por coisa desnecessária. Porque quando a pessoa é de Deus, às vezes ela ira com a injustiça, ela ira com a irreverência, a falta de temor de Deus, ela ira com o pecado e tal. Mas o crente que é dominado pela ira, geralmente ele ira por qualquer coisa. Ele ira porque a pessoa fez uma pergunta boba. Ele ira por causa de uma coisa que não foi feita do jeito que pediu. E isso não é coisa de cristão que vai herdar o reino de Deus. Próximo, porfias. Porfias, que no grego é eris. O que é porfias? Prazer excessivo por disputas e competições. Só pelo prazer de ganhar e ser tido como o melhor. Já viu aquela pessoa que é extremamente competitiva? Mas ela não é competitiva para ganhar o título. Ela é competitiva para ganhar a posição de honra. Ela quer ser tido como o melhor. Ela quer ser tida como que venceu a discussão, venceu o debate, venceu a eleição, venceu o campeonato. Só pelo prazer de vencer. Ela não gosta de perder. É um mau perdedor, né? Então a pessoa que é um mau perdedor, ele geralmente não é maduro, né? Então você precisa entender que ele não herdará o reino de Deus, né? O próximo aqui é a inveja, né? Que no grego é pitonos. O que é a inveja?
é o desprazer pelo sucesso alheio em uma ou mais das diversas áreas da vida. Já viu aquela pessoa que o outro ganha, você fica insatisfeito. O outro perde, você fica satisfeito que ele perdeu. Faz sentido. As conquistas das pessoas têm que nos deixar felizes. E as perdas das pessoas nós temos que chorar com elas. Quem não é assim, quem fica triste quando alguém perde, triste quando alguém ganha, feliz quando perde, ele tem inveja. As suas emoções precisam ser sempre saudáveis. Então você tem que vigiar o seu coração para você não sentir inveja, né? O que mais é inveja? Insatisfação amargurada por saber que alguém tem algo que você gostaria de ter e não tem. E não ver meios possíveis de conseguir o objetivo em questão. Você vê aquela pessoa que tem um marido, uma esposa bacana, você fala, nossa, não vejo como que eu vou ter um. Aí você fica amargurado porque o outro tem. Porque se você for em vez do carro, se quem tem dinheiro compra. Mas quem não tem, fica pensando, nossa, por que fulano tem e eu não tenho? Quando ela não vê uma saída, ela guarda o sentimento. O nome desse sentimento de ficar insatisfeito porque a pessoa tem alguma coisa é inveja. E um segredo para você vencer a inveja é que o que Deus tem para você é para você. Você só precisa ter o que Deus tem para sua vida. Você não tem que querer ter o que ninguém tem. Às vezes vai ser a mesma coisa, né? Igual. A pessoa vai ter um carro, você vai ter um igual. Mas não é porque você está tendo o que ele tem. Você está tendo o que Deus tem para sua vida. Então não tenha as pessoas como um parâmetro. Tenha os seus próprios sonhos. Próximo. Emulações, que no grego é zelos. O que é emulações? É a pessoa que fica instigando a rivalidade, provocando o oponente, desejando causar um sentimento de inveja e ciúme. Já viu aquela pessoa que quando o time do outro perde, fica zoando, laiando, falando, o Palmeiras não tem mundial, não sei o que, o Atlético não tem isso, o Cruzeiro caiu para a Série B. A pessoa que fica zoando o outro querendo provocar, uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz isso. Porque o nome disso é emulação, ficar provocando o oponente. Entendeu? O Brasil é fera nisso, né? A gente ficar zombando as pessoas no time contrário. Por exemplo, vai ter a eleição agora. O Bolsonaro vai ganhar. Você vai ver, os bolsonaristas vão ficar zoando os petistas. Qual que é o nome disso? Emulação. É você ficar provocando o oponente só para zombar dele e ele ficar irritado porque você ganhou e ele perdeu. Entendeu? Então, não seja uma pessoa que gosta de zombar o oponente, entendeu? Não zombe o oponente. O nome disso é emulação. Próximo. Peleja. Eritreia, que no grego é eritreia. O que é pelejas? Busca por seguidores por meio de presentes. É aquela pessoa que, para ter gente do lado dela, ela dá dinheiro, ela dá influência, ela dá posição, porque ela quer a todo custo ficar bem na fita. Então, busca de interesses próprios a qualquer custo, inclusive de maneira antiética, né? Aquele que compra apoiadores por meio de benefícios, né? Então você precisa entender que quem comete esse pecado está cometendo o pecado grego chamado eritreia, que são pelejas, pessoas que, para vencer, elas pisam nas outras, passam a perna, fazem o que puder para vencer, entendeu? Tá acabando já. Os injustos, né? Que no grego é adikos. O que é injustos? Quem comete injustiça, quem trapaceia, quem passa a perna, quem está tentando tirar vantagem das pessoas. Esses são os injustos, né? Se você agir com injustiça com alguém e morrer nesse nível, né? Você não herdará o reino de Deus. Próximo, os ladrões, que no grego é kleptes, que dá origem à palavra kleptomania, né? Pessoa que rouba, né? Então o que é ladrões? Usurpa os bens materiais ou dinheiro de alguém ou de alguma instituição de maneira desonesta, né? De maneira desonesta. Se você fizer isso, você é kleptes, do grego, então ladrões. E também inclui furtos e roubos, né? Um é quando você rouba da pessoa na mão dela. O outro é quando você rouba sem a pessoa ver, né? Inclui também produtos físicos e digitais. Se você, às vezes a pessoa fez um curso na internet, você foi, pegou o link e assistiu de graça sem a pessoa te autorizar, né? Também é roubar, né? Inclui sonegar impostos. No Brasil acontece muito isso, das pessoas sonegarem impostos, né? Porque também a carga é muito alta tributária, né? Mas o segredo não é sonegar, é você prosperar até o ponto de você ter o suficiente para pagar os impostos e viver a sua vida, entendeu? O último, não devolver o troco do dinheiro errado que você recebeu. A pessoa te dá um troco errado, se você for honesto, você devolve. Senão você fica com o troco e ainda conta testemunho dizendo que foi Deus que te proveu. Então isso aqui é desonestidade. E também tem lá os roubadores. Existe uma diferença entre os ladrões e roubadores, que a palavra grega aqui para roubadores é harpax, que é extorquir e roubar de maneira abrupta. Então, por exemplo, às vezes você está com o celular, o ladrão passa e pega ele da sua mão de maneira violenta. Esse é nesse nível aqui. Ó. A pessoa pega a sua carteira assim, brusco. Você também teve, a pessoa encaixou nisso aqui. E no dia do arrebatamento da igreja, a palavra que é usada é essa, porque nós vamos ser pegados com força. Entendeu? Então, a palavra harpazo, que vem dessa palavra aqui, fala disso, de você tirar de maneira abrupta, né? De maneira violenta.
alguma coisa, né? Então, existem os roubadores e existem os ladrões. Ladrões geralmente é sem usar força, ou por meio da ameaça, ou sem a pessoa ver. Quando você ameaça, acho que é furto, né? Quando a pessoa não está vendo, é roubo. Não sei, eu não sei qual é a diferença de um e do outro, não. Mas esse aqui não é assim. Esse aqui você chega e toma da pessoa com violência, sem pedir a pessoa, entendeu? Igual as pessoas fazem lá nas cidades onde tem assaltos, enfim. Próximo. Maldizente, que no grego é loidoros. Loidoros. O que é o maldizente? Que fala o mal das pessoas pelas costas. Que difama ou destrói reputações, seja com a verdade ou com a mentira, pelo prazer de falar mal e denegrir. Que insulta pessoas exaltando seus defeitos no intuito de ofender, sem ser pelas costas. Porque então uma coisa é você falar mal pelas costas. Outra coisa é você falar mal com a pessoa. Tanto um como o outro é maldizente. Né? Se você falar mal e for mentira, além de ser maldizente, você está sendo mentiroso. Se for verdade, você está sendo caluniado, você está sendo maldizente, né? Que você falou mal. Você só pode falar mal de uma pessoa se você estiver livrando alguém de algum mal. Por exemplo, a pessoa costuma roubar, costuma mentir, costuma fazer um monte de problema. Aí você vê que está aproximando de alguém da sua família. Aí você fala, falando, eu sei que fulano de tal não é bom caráter, não. Fulano de tal já deu prejuízo em alguém, não vende para ele, não. Aí você não está falando mal, você está tentando ajudar a pessoa a não entrar no problema. Agora, geralmente, os crentes, eles falam mal só para falar mal. Por exemplo, fala mal do pastor que rouba. O pastor não vai parar de roubar o pastor que eles estiverem falando em questão. Falam mal do Valdemiro, do Edir Macedo. O que eles falam mal, os caras não vão parar de fazer, entendeu? Então, se você for falar mal de alguém, você tem que falar no intuito de resolver o problema e a pessoa parar de fazer. Diante de você ficar falando com fulano, eu não estou falando mal aqui desses pastores, não. Só estou usando o exemplo que esses são pastores que o povo geralmente fala mal. Então, se você fala mal de alguém e não é com o intuito de resolver, você é maledicente, né? Próximo, está lá em Efésios, é torpezas, que no grego é aichrotes. Aichrotes, que é o quê? Obscenidade no falar ou no se comportar. Aquela pessoa que fala de maneira obscena, entendeu? Fala de maneira obscena. O que mais? Vulgaridade, indecência na maneira de se expressar. Baixeza. Já viu aquela pessoa que é baixa? Nossa, fulano agiu de maneira muito baixa. Mulher que gosta de falar isso. Nossa, como aquela minha amiga foi baixa. Como aquela mulher foi baixa. Olha como que ela brigou com o marido. Nossa, olha como que ela é baixa. Olha quanta baixeza, né? Baixo nível, entendeu? É essa palavra aqui. Um cristão, se ele tiver uma treta com alguém, ele não vai resolver de maneira baixa. Que é essa palavra aqui, aichrotes. Próxima, parvoices, que no grego é moróglia. O que é parvoice? Falar bobagem. Não falar sério quando necessário. Já viu aquela pessoa que fala bobagem o tempo inteiro? Nos assuntos sérios, porque uma coisa você fala de vez em quando. Outra coisa é toda hora você fala bobagem de todos os assuntos, a pessoa está conversando sério, você está com bobagem. O nome disso é parvoices. Pessoas que vão herdar o reino de Deus sabe a hora de falar brincando e sabe a hora de falar sério. Então, não fica falando bobagem o tempo todo. Ele fala bobagem em momentos e sobre assuntos inadequados. Por exemplo, agora morreu a rainha, né, da Inglaterra. Tem gente fazendo piada com isso. O brasileiro é mestre nisso, de fazer piada com coisa séria. Isso é o quê? Parvoíce. É você fazer piada com coisa séria. Morreu a rainha, gente. A mulher era cristã. Ou não, sei lá, acho que era, né? Que ela falou que preferia enfrentar um exército do que um cristão de joelho. Então ela pelo menos reconhece o poder de Deus, né? Então quando você brinca com coisa séria, você está praticando esse pecado chamado parvoíce. E por último, o último pecado que está aqui é chocarrice, que no grego é eutrapelia, que é piadas sujas, baixas e imorais. Comentários obscenos sobre a aparência sexual de alguém atraente. Falar palavrão, brincadeiras com conotação sexual. Você já viu um cristão maduro? Por exemplo, quando nós homens vemos uma mulher que é bonita de corpo, existe um nome muito comum que eles falam, né? Começa com Gostosa. Um cristão cheio de Espírito Santo não fala um negócio desse. Não que ele não possa achar a mulher bonita. Mas não combina. Você está entendendo? O nome disso é chocarrice. É falar de maneira imprópria sobre as questões, aí jogando já para o lado sexual. Eu vou falar a palavra aqui, quem me conhece sabe que eu não falo isso, né? Não faz parte do meu vocabulário. Mas os homens brasileiros, quando eles veem uma mulher que tem um corpo bonito, eles usam a expressão, nossa, é até estranho eu falar, me dá até um ranço isso na alma, mas eu vou falar. Eles usam a expressão gostosa, que a mulher é bonita de corpo, né? Não combina. Um crente, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele quer reinar com Jesus, ele é maduro, não é normal ele falar uma palavra dessa. Ele pode até achar que ela seja,
Mas ele não vai se sentir confortável em falar isso, porque ele não faz parte, entendeu? Nossa, eu falei aqui, me deu até um trem ruim. Eu não falo isso jamais, ainda que tenha irmãs que são diferenciadas, né, no seu corpo, né? Enfim, mas não combina. É igual a mulher falar de um homem bonito, um homem gostoso. Gente, não combina com uma mulher de Deus falar isso. Ainda que tem homem que para as mulheres, né, dentro do gosto feminino, são bonitos, né? São ali malhados, são bem ali diferentes, né? Mas não combina não. Mulher falar que um homem é gostoso, combina para mulheres do mundo. Até uma mulher do mundo falar, é feio de ver, é feio de ouvir. Agora você imagina uma discípula de Jesus falando que um homem é gostoso. Imagina um discípulo de Jesus, igual eu pretendo ser, sou, né? E o pastor, e os pastores falavam uma mulher, nossa, mulher gostosa. Não combina, você tá entendendo? Não fecha, não bate. Imagina eu contando uma piada que fala de fulano, que vai, por exemplo, falar de sexo. Fulano comeu, fulano. Não combina, gente. Não é nem questão de ser pecado. É pecado também que está aqui. Mas antes de ser pecado, tem que ter o bom senso. Quem tem o Espírito Santo e está com a mente limpa, clareada, não está ainda com os seus sentidos espirituais embotados, quando fala, dá um negócio ruim. Não pode ficar falando um trem desse e ficar em paz. Não tem que dar um sentimento de culpa, alguma coisa ruim. Por quê? Porque não combina crente falar chocarrices, que é piada suja, vocabulário obsceno, tanto sobre coisas sexuais, geralmente sobre coisas sexuais, entendeu? Crente pensa bem antes de falar. Tem crente que fala? Tem. Por quê? Porque eles não têm revelação. Se eles estão com a mente ainda fresca, o Espírito Santo convence eles. Nossa, o que eu falei? Olha a piada que eu contei, olha a piada que eu ri, olha a piada que eu passei para frente. Agora o problema é quando já está com a mente embotada, os sentidos endurecidos, e aí já não fala, já fala e nem sente nada mais. Graças a Deus que esse pecado aqui é um dos que eu tive vitória, que quando eu era novo, as irmãs bonitinhas falavam mesmo. Então, gente, eu falei que os 28 pecados dos que não herdarão o reino de Deus. Desses aqui, deixa eu ver qual desses que eu já venci. Esse chocarrice era um que fazia parte da minha vida há uns 10 anos atrás, contava piada suja. Eu tenho até vergonha de pensar no que eu falava. Parvoíce, já fui assim, de falar muita bobagem fora de hora, agora eu tô levando a sério a vida. Torpeza, obscenidade no comportamento. Isso, não, até que não. Não, baixeza, assim, eu ia disputar com as pessoas, eu ofendia, então é baixeza. Que mais? Maldizente, já fui demais, já falei muito mal de pastor, graças a Deus fui liberto. Porque os pastores não param de fazer o mal que a gente fala que eles fazem isso errado. Eles continuam fazendo, imediato. Então ele fica com o erro dele e eu fico sendo maldizente. Falei, não. Teve um dia que eu encontrei um pastor, ele falou comigo assim, e aí, você já parou de falar mal de mim? Aí eu não sei o que eu respondi não, mas depois eu pensei assim, deu vontade de falar assim, eu parar, né? Porque você continua fazendo os mal que eu falo, então você fica cometendo o pecado e eu fico sendo maldizente, então vou deixar só você pecar pra lá. Só que eu não falei isso não, porque na hora eu fiquei ali tranquilo, né? Roubadores, que não sei roubar o lápis na escola, né? Roubar alguma coisa assim. Acho que eu pegava umas canetas na escola dos irmãos. Ladrão não, nunca roubei assim com essa coisa de roubar como hábito mesmo, né? Injusto, eu sempre nunca gostei de injustiça. Mesmo quando eu não era crente, eu achava meio estranha a injustiça. Peleja, ficar trazendo pessoas pro meu lado, não tive. Comenta aí agora no seu... Tá finalizando a live. Comenta aí qual desses pecados que eu falei aqui que você já teve vitória contra eles ou que você tá precisando ter. Eu vou voltando aqui e vou falando qual que eu já tive. Beleza? Não, que eu nunca gostei de ficar tendo muitos seguidores, não. Então, se quiser me seguir, me segue. Não quiser, não me segue. Beleza? Não. Emulações, provocar rivalidade já. Nossa, em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, eu provoquei demais o povo petista. Misericórdia. E esse ano, se Deus quiser, vai ganhar, mas eu não vou fazer do mesmo jeito, que Deus já me deu graça para entender que isso não é bacana. Que é emulações, provocar o oponente. O do time do outro caiu, o meu caiu, né? O Cruzeiro caiu, me zoaram bastante. Foi bom para me aprender. Inveja. Inveja, eu aprendi que só vale a pena ter o que Deus tem para minha vida. Se o outro chegou lá, não tem porquê. Ele plantou, colheu, é dele, entendeu? Porfias, gostar de disputa demais, não. Porfia não. Eu nem faço questão de disputar tanto, não. Ira. Não sou uma pessoa muito irada. Inimizade muito... Nossa, eu não tenho nenhum inimigo, você acredita? Eu não tenho nenhum inimigo hoje. Nenhum. Todo mundo que quiser conversar comigo, eu converso. E não estou sabendo de ninguém que não quer conversar comigo também, não. Então, não fico guardando mágoa nem ofendendo as pessoas para levar para o nível da inimizade. Homicídio, nunca matei ninguém, mas já desejei. No passado. Por causa de raivas que me fizeram, né? Mas Deus já deu vitória. Dissensão, ficar causando divisão, não. Meu ministério é um ministério que saiu de uma outra igreja, mas quando eu saí eu orei 2 anos, porque eu fiquei com muito medo de ser uma pessoa que causa uma divisão. Mas aí Deus permitiu, né? Então foi benção.
heresia, não. Talvez você está pensando que eu estou ensinando heresia aqui, né? Mas não é não. Isso aqui que eu estou falando, pessoas antes de mim já falavam. E se eu tivesse inventado isso aqui, eu ia ficar muito desconfiado. Se Deus tivesse revelado só para mim também, eu ia ficar muito desconfiado. Homossexual, graças a Deus, eu nunca precisei ser liberto desse mal. Efeminado também, nunca precisei. Impureza também já precisei. E estou sendo até hoje. Fornicação, nunca cometi. Prostituição, a não ser aquela no pensamento, que todo mundo comete, né, quando está novinho. Adúlteros, não, nunca casei. Devasso, né, que é essa pornografia, já acessei quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Hoje nem penso nisso mais, porque tenho muitas ocupações e a graça de Deus já saturou a minha alma nessas áreas. Estou tendo vitória, lascívia, indecência no vestido, nem tem como eu vestir indecente, porque eu estou meio gordinho, então eu não estou causando nada em ninguém, nem seduzindo ninguém. Então, lascívia. Se bem que em 2012 eu era mais magrinho, eu tentava seduzir as irmãs da igreja lá em Valadares, mas agora não estou seduzindo ninguém mais. Vícios, só Coca-Cola, que eu já fui viciado. Não estou mais viciado em Coca-Cola, não estou viciado em mais nada. Né? Coisa de relacionada à bruxaria, nunca me envolvi. Não faço oração contrária também para Deus amaldiçoar, nem fazer justiça por mim contra ninguém. Então esse mal aqui eu não tenho. Glutonaria, tem hora que eu fico pensando que eu tô meio glutão. Mas geralmente também não fico comendo muito mais que o necessário. Bebedice, não bebo nada, nem álcool, então não tem como ter a bebedice, né? Idolatria, nunca, só na época que eu era católico, né? Que eu tinha as imagens, venerava e adorava. Então eu era um idólatra, né? Se você é católico e não tem nem a imagem, nem venera e nem adora, você não é idólatra. Agora, se você tem a imagem, é idólatra. Se você venera ela, é idólatra. Se você adora, também é idólatra no nível mais hard, né? E primeiro, a avareza, né? Que é a falta de generosidade. Eu confesso que no começo eu tinha muita dificuldade para doar, ser dizimista, ofertante, mas agora Deus me deu graça. Hoje, quando eu tenho para ofertar, eu entrego com generosidade e tranquilidade. Então, eu vou finalizar essa live. Se você puder, eu quero pedir que você siga, preste atenção, você siga esse Instagram, siga aí Richelme Sete Gonçalves, me chama no direct e fala assim, me manda o vídeo que você falou, que é o principal, mais forte, mais esclarecedor de todos. Você vai me chamar e vai me pedir ele aí no direct, que eu vou te mandar na hora. Tá pronto, tá no YouTube. E também entra no grupo que está lá no link da bio desse Instagram, que aí você já vai participar das próximas lives. Nós fazemos lives de 21 em 21 dias. Teve essa agora, a próxima daqui a 21 dias, né? 21 dias. Então entra pro grupo do WhatsApp. Entra, tá lá no link da bio deste Instagram aqui. Entra e agora, assim que terminar essa live. Nós vamos finalizar aqui orando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém digitou alguma pergunta aqui. Ninguém digitou nenhuma pergunta. Vou esperar 3 minutos para ver se alguém digita alguma pergunta aí. Se digitar, nós vamos responder. Senão, eu vou finalizar a live. Casais salvos héteros. É muito sério isso. Também tira do reino. Quem quiser fazer pergunta, faça que eu vou finalizar a live, que é bom que ela não vai durar muito tempo. Se demorar muito, apesar que tem o delay, não vou saber que vocês estão demorando porque tem um delay. Então, gente, é isso. Agradeço a vocês pela sua audiência, pela sua participação. Curta essa live, compartilha ela e se inscreve para ver as próximas lives. Entra no grupo, no link de WhatsApp que está no link da bio desse Instagram. Entra aí agora, assim que terminar, para você já receber lá e me pedir o vídeo principal, que é muito mais claro do que esse aqui. Então vamos orar? Meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder ministrar a Tua Palavra, trazer clareza aos Teus filhos, poder receber graça do Senhor para andar em vitória contra muitas das obras da carne e aquelas que o Senhor ainda vai nos dar graça para vencer. Peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse conteúdo chegue a várias pessoas, que o Senhor possa abençoar, que centenas de pessoas possam ver e ser abençoadas e edificadas e entender que somos salvos única e exclusivamente pela Tua graça, pelo Teu poder e pela obediência da vida de Jesus, mas que somos libertos pela mesma graça que age na nossa alma, nos libertando de tudo aquilo que nos prende do pecado, que o Senhor nos dê vitória para andar em vitória contra o pecado, andar em santidade na Tua presença. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então ninguém perguntou nada. Todo mundo, então deve ser que eu expliquei muito bem, né? Que ninguém perguntou nada. Então é isso aí. Uma boa noite para vocês, que vocês possam me chamar no direct aí, para eu poder mandar para você o meu vídeo principal, o vídeo principal da minha vida, que eu já criei na minha vida inteira. 40 minutos, você vê e você vai aprender Bíblia lá que você não aprendeu durante a vida toda, você vai aprender em 40 minutos. Modestamente falando, né? Então eu agradeço a sua participação, a sua audiência, que você possa se conectar comigo, entrar no grupo do WhatsApp, que está no link da bio, para você receber todas as próximas lives e as antigas. Amém? Então Deus abençoe a sua vida.
a sua casa e toda a sua família.